Estratégia 8. Interpretação. A derrota da Armada Espanhola tem de ser considerada uma das de melhor custo-benefício na história militar. Uma potência medíocre que mal sustentava um exército permanente foi capaz de intimidar o maior império de seu tempo. O que tornou a vitória possível foi a aplicação de uma máxima militar básica: ataque os pontos fracos do inimigo com seus pontos fortes. A força da Inglaterra era sua pequena e móvel marinha e sua rede sofisticada de informações secretas. Seus pontos fracos eram seus limitados recursos em homens, armamentos e dinheiro. A força da Espanha estava em sua imensa riqueza e em seu enorme exército e frota. A sua fragilidade estava na precária estrutura de suas finanças, apesar da magnitude, e no desajeitado tamanho e lentidão de seus navios. Elizabeth recusou-se a lutar nos termos da Espanha, mantendo seu exército fora da briga. Em vez disso, ela atacou as fraquezas da Espanha com suas fortalezas, atormentando os galeões espanhóis com suas naus menores, causando uma devastação nas finanças do país, usando observadores especiais para emperrar sua máquina de guerra. Ela conseguiu controlar a situação, mantendo baixos os custos para a Inglaterra, enquanto tornava o esforço de guerra cada vez mais caro para a Espanha. Acabou chegando a hora em que para Felipe só restava o fracasso. Se a armada afundasse, ele estaria arruinado durante anos, e mesmo que a armada triunfasse, o custo da vitória seria tão alto que ele se arruinaria tentando explorá-la em solo inglês. Compreenda, não existe ninguém ou grupo que seja completamente fraco ou forte. Todos os exércitos, por mais invencíveis que pareçam, têm um ponto fraco, um lugar que ficou desprotegido ou não se desenvolveu. O próprio tamanho pode acabar sendo uma fragilidade. Entretanto, até o grupo mais fraco tem algo em que se apoiar, uma força oculta. Seu objetivo na guerra não é simplesmente acumular uma pilha de armas, aumentar seu poder de fogo para poder explodir seu inimigo. Isso é desperdício, caro de construir e deixa você vulnerável a ataques no estilo guerrilha. Investir contra seus inimigos, golpe a golpe, força contra força, também não é estratégico. Em vez disso, você precisa primeiro avaliar os pontos fracos deles. Problemas políticos internos, moral baixo, finanças abaladas, controle excessivamente centralizado, a megalomania de seu líder. Enquanto você mantém cuidadosamente suas próprias fraquezas fora do conflito e preserva sua força para o longo percurso, atinja repetidas vezes o calcanhar de Aquiles dos inimigos. Ter suas fraquezas expostas e saqueadas os desmoralizará. E quando eles se cansam, novos pontos fracos se expõem. Ao calibrar cuidadosamente forças e fragilidades, você pode derrubar seu Golias com um estilingue. A abundância me empobrece. Ovídio. Em tudo isto, na seleção de alimento, de lugar e clima, de recreação, comanda um instinto de autopreservação que se manifesta de forma mais inequívoca como um instinto de autodefesa. Não ver muitas coisas, não ouvi-las, não deixar que elas se aproximem, primeiro exemplo de engenhosidade, primeira prova de que não se é um acaso, mas uma necessidade. A palavra usual para este instinto autodefensivo é gosto. Seu imperativo comanda. Não apenas dizer não, quando sim seria um exemplo de altruísmo, mas também dizer não o mínimo possível, para se separar, para se afastar daquilo para o qual seria exigido repetidas vezes. O fundamento lógico é que gastos defensivos, sejam eles mínimos, que se tornam regra, um hábito, levam a um extraordinário e perfeitamente supérfluo empobrecimento. Nossos maiores gastos são nossos mais frequentes gastos menores. Precaver-se, não deixar que se aproximem, é um gasto. Não se deve deixar enganar por isto. Uma força desperdiçada em objetivos negativos. É possível, simplesmente pela constante necessidade de se precaver, tornar-se fraco demais para se defender. Outra forma de sagacidade e autodefesa consiste em reagir o mais raramente possível e recuar diante de situações chaves para a guerra. Pode-se definir a realidade como uma série nítida de limitações a todos os seres vivos, sendo a morte a última fronteira. Temos apenas uma determinada quantidade de energia para gastar antes de nos cansarmos. Somente uma quantidade na forma de alimento e recursos está disponível para nós. Nossas habilidades e capacidades vão apenas até esse ponto. Um animal vive dentro desses limites. Ele não tenta voar mais alto, correr mais rápido, ou gastar uma energia sem fim acumulando uma pilha de comida, pois isso o deixaria esgotado e vulnerável a ataques. Ele simplesmente tenta aproveitar ao máximo o que tem. Um gato, por exemplo, pratica instintivamente uma economia de movimentos e gestos,
jamais desperdiçando o esforço. Pessoas que vivem na pobreza também têm uma forte consciência de seus limites. Forçadas a tirar o maior proveito do que têm, elas são infinitamente inventivas. A necessidade tem um poderoso efeito sobre sua criatividade. O problema enfrentado por aqueles de nós que vivem em sociedades ricas é que perdemos a noção de limite. Somos cuidadosamente protegidos da morte e podemos passar meses, até anos, sem pensar nela. Imaginamos um tempo infinito à nossa disposição e, aos poucos, nos afastamos cada vez mais da realidade. Imaginamos uma energia infinita a qual recorrer, pensando que podemos ter o que desejamos simplesmente nos esforçando mais. Começamos a ver tudo como ilimitado. A boa vontade dos amigos, a possibilidade de riqueza e fama, algumas aulas e livros a mais, e podemos ampliar nossos talentos e habilidades até nos tornarmos pessoas diferentes. A tecnologia pode tornar tudo realizável. A abundância nos faz ricos em sonhos, pois nos sonhos não há limites. Mas isso nos deixa pobres em realidade. Ficamos moles e decadentes, entediados com o que temos e precisando de choques constantes para nos lembrar de que estamos vivos. Na vida, você tem de ser um guerreiro, e guerra requer realismo. Enquanto outros podem encontrar beleza em sonhos infindáveis, guerreiros a encontram na realidade, na consciência de limites, tirando o melhor partido do que têm. Como o gato, eles procuram a perfeita economia de movimento e gestos, o modo de conferir a seus golpes a maior força com o menor esforço. A consciência que eles têm de que seus dias estão contados, de que podem morrer a qualquer instante, os mantém com os pés na realidade. Há coisas que eles jamais podem fazer, talentos que jamais possuirão, metas grandiosas que jamais alcançarão. Isso dificilmente os preocupa. Guerreiros concentram-se no que eles têm, nas forças que eles possuem e que devem usar de forma criativa. Sabendo quando diminuir a marcha, renovar, economizar, eles duram mais do que seus adversários. Eles jogam no longo prazo. Nos últimos anos do governo colonial francês no Vietnã e, em seguida, durante a Guerra do Vietnã, o líder militar dos insurgentes vietnamitas foi o general Vo Nguyen Giap. Primeiro com os franceses e depois com os americanos, ele enfrentou um inimigo com recursos, poder de fogo e treinamento muito superiores. Seu próprio exército era uma coleção diversa e esfarrapada de camponeses. Eles tinham disposição para o combate, um profundo senso de propósito, porém pouco mais do que isso. Giap não tinha caminhões para transportar suprimentos e seus sistemas de comunicação eram dos séculos Ichtuês. Outro general teria tentado se atualizar, e Giap teve oportunidade. Ele recebeu oferta de caminhões, rádios, armas e treinamento da China, mas ele a viu como uma armadilha. Não era só que ele não quisesse gastar seus limitados fundos nessas coisas. No longo prazo, ele acreditava, tudo o que fariam era transformar os norte-vietnamitas em uma versão mais fraca de seu inimigo. Em vez disso, ele preferiu tirar o maior proveito do que possuía, transformando as fraquezas de seu exército em virtudes. Caminhões podiam ser vistos do céu, e os americanos poderiam bombardeá-los. Mas os americanos não podiam bombardear linhas de suprimento que não pudessem ver. Explorando seus recursos, portanto, Giap usou uma vasta rede de trabalhadores braçais camponeses para transportar suprimentos nas costas. Quando chegavam a um rio, eles usavam pontes de cordas penduradas logo abaixo da superfície da água. Até o final da guerra, os americanos ainda estavam tentando descobrir como o Vietnã do Norte supria seus exércitos no campo de batalha. Enquanto isso, Giap desenvolvia táticas de guerrilha rápida que lhe davam um enorme potencial para interromper as linhas de suprimentos americanas. Para combater, movimentar as tropas e transportar suprimentos, os americanos usavam helicópteros, que lhes davam uma tremenda mobilidade. Mas a guerra basicamente tinha de ser travada no chão, e Giap foi infinitamente inventivo ao usar a selva para neutralizar o poderio aéreo americano, desorientar a infantaria americana e camuflar suas próprias tropas. Ele não podia esperar vencer uma batalha campal contra o armamento superior dos Estados Unidos. Portanto, colocou seu esforço em ataques espetaculares, simbólicos, desmoralizadores que provariam a futilidade da guerra quando aparecessem na televisão americana. Com o mínimo que tinha, ele criou o máximo de efeito. Exércitos que parecem ter superioridade em dinheiro, recursos e poder de fogo tendem a ser previsíveis. Confiando em seu equipamento e não no conhecimento e na estratégia, eles ficam mentalmente preguiçosos. Quando surgem os problemas, a solução que encontram é acumular mais do que já têm. Mas não é o que você tem que lhe traz a vitória,
é como você usa isso. Quando você tem menos, é naturalmente mais inventivo. A criatividade lhe dá uma vantagem sobre inimigos dependentes da tecnologia. Você vai aprender mais, vai se adaptar melhor e será mais esperto do que eles. E incapaz de desperdiçar seus limitados recursos, você os usará bem. O tempo será seu aliado. Se você tem menos do que seu inimigo, não se desespere. Você sempre pode inverter a situação praticando a economia perfeita. Se você e seu inimigo estão em igualdade de condições, apoderar-se de mais armamentos importa menos do que usar melhor o que você já tem. Se você tem mais do que seu inimigo, combater com economia é sempre importante. Como disse Pablo Picasso, mesmo sendo rico, haja como pobre. Os pobres são mais inventivos e quase sempre se divertem mais, porque valorizam o que têm e conhecem seus limites. Às vezes, na estratégia, você precisa ignorar sua maior força e se obrigar a obter o máximo do mínimo. Mesmo que você tenha tecnologia, guerreie como camponês. Isto não significa se desarmar ou deixar de explorar as vantagens que você possa ter em equipamentos e provisões. Na Operação Tempestade no Deserto, a campanha dos Estados Unidos contra o Iraque, em 1991, os estrategistas militares americanos fizeram pleno uso de sua tecnologia superior, particularmente no ar, mas não dependeram disso para a vitória. Eles tinham aprendido a lição de sua derrocada 20 anos antes no Vietnã, e suas manobras mostravam o tipo de ataques simulados e uso da mobilidade associados com forças menores do tipo guerrilha. Esta combinação de tecnologia avançada mais criatividade provou ser devastadora. Guerra é um equilíbrio de fins e meios. Um general talvez tenha o melhor plano para alcançar um determinado fim, mas se não tiver os meios para realizá-lo, seu plano é inútil. Generais sábios ao longo dos tempos, portanto, aprenderam a começar examinando os meios que têm à mão e depois desenvolver sua estratégia a partir destas ferramentas. Isso é o que fez de Aníbal um brilhante estrategista. Ele pensava sempre primeiro nos dados, a composição de seu próprio exército e a de seu inimigo, suas respectivas proporções de cavalaria e infantaria, o terreno, o moral de suas tropas, o clima. Isso lhe daria a base não somente para seu plano de ataque, mas para os fins que desejava alcançar naquele determinado confronto. Em vez de ficar trancado em um estilo de luta, como tantos generais, ele ajustava constantemente seus fins a seus meios. Essa era a vantagem estratégica que ele usava sempre. Na próxima vez em que você lançar uma campanha, tente fazer uma experiência. Não pense em seus objetivos sólidos, nem em seus sonhos que gostaria que fossem realidade. E não planeje sua estratégia no papel. Em vez disso, pense profundamente no que você tem, as ferramentas e materiais com os quais estará trabalhando. Baseie-se não em sonhos e planos, mas na realidade. Pense em suas próprias habilidades, em uma vantagem política que você possa ter, no moral de suas tropas, em como você pode usar criativamente os meios à sua disposição. Em seguida, a partir desse processo, deixe que seus planos e metas floresçam. Não só suas estratégias serão mais realistas, como serão mais inventivas e eficazes. Sonhar primeiro com o que você quer e depois tentar encontrar os meios para alcançá-lo é uma receita para exaustão, desperdício e derrota. Não confunda o barato com o econômico. Exércitos fracassaram tanto gastando muito pouco quanto gastando demais. Em seu ataque à Turquia durante a Primeira Guerra Mundial, na esperança de expulsá-la da guerra e depois atacar a Alemanha pelo leste, os britânicos começaram enviando uma frota para transpor o Estreito de Dardanelos e se dirigir para a capital turca de Constantinopla. A frota fez bom progresso, mas, mesmo assim, depois de várias semanas, alguns navios tinham sido afundados, mais vidas do que o esperado tinham se perdido, e a aventura em geral estava saindo caro. Portanto, os britânicos suspenderam a campanha naval, decidindo, em vez disso, desembarcar um exército na península de Galípoli e combater por terra. Esse caminho parecia mais seguro e barato, mas acabou sendo um fiasco que durou um mês ao custo de milhares de vidas e, no final, não deu em nada, pois os aliados acabaram desistindo e retirando suas tropas. Anos depois, foram encontrados documentos turcos que revelaram que a frota inglesa estivera à beira do sucesso. Mais 1 ou 2 dias, eles teriam atravessado e Constantinopla provavelmente teria caído. Todo o curso da guerra poderia ter mudado. Mas os britânicos tinham economizado demais. No último momento, eles cerraram as mãos, preocupados com os custos. No final, o preço de tentar vencer no barato acabou sendo altíssimo. Economia perfeita, portanto, não significa armazenar recursos. Isso não é economia,
mas sovinice, mortal na guerra. Economia perfeita significa encontrar um meio-termo justo, um nível no qual seus golpes contenham, mas não o deixem esgotado. Economia em excesso vai deixar você mais esgotado, pois a guerra se prolongará, seus custos aumentando, sem que você jamais consiga dar um soco de nocaute. Várias táticas se prestam à economia no combate. Primeiro, usar a dissimulação, que custa relativamente pouco, mas pode dar ótimos resultados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados usaram uma série complicada de dissimulações para fazer os alemães esperarem um ataque de muitas direções diferentes, forçando-os a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A campanha russa de Hitler ficou muito enfraquecida pela necessidade de manter as tropas na França e nos Balcãs, para se defender de ataques ali, ataques que nunca aconteciam. A dissimulação pode ser um grande equalizador para o lado mais fraco. Sua arte inclui coleta de informações secretas, divulgação de informações erradas e uso de propaganda para tornar a guerra impopular dentro do campo inimigo. Segundo, procurar adversários que você possa derrotar. Evite inimigos que nada têm a perder. Eles se esforçarão para derrubá-lo a qualquer custo. No século XVI, Otto von Bismarck desenvolveu o poder militar da Prússia nas costas de adversários mais fracos, como os dinamarqueses. Vitórias fáceis intensificam o moral, desenvolvem sua reputação, lhe dão motivação e, o mais importante, não lhe custam muito. Haverá ocasiões em que seus cálculos falharão. O que parecia ser uma campanha fácil se revelará muito difícil. Nem tudo se pode prever. Portanto, não é importante apenas escolher suas batalhas com cuidado, mas também você deve saber quando aceitar suas perdas e sair de campo. Em 1971, os boxeadores Muhammad Ali e Joe Frazier, ambos no auge de suas carreiras, enfrentaram-se. Foi uma luta horripilante, uma das mais excitantes da história. Frazier venceu por pontos, depois de quase nocautear Ali no 15º round. Mas ambos sofreram terrivelmente. Ambos acertaram um bocado de socos. Querendo revanche, Ali ganhou uma segunda luta em 1974, outros 15 rounds terríveis, e venceu por pontos. Nenhum dos dois ficou contente. Os dois queriam um resultado mais conclusivo. Então eles se enfrentaram de novo em 1975, no famoso Thrilla em Manila. Desta vez, Ali venceu por nocaute, no 14º round, mas nenhum dos dois foi o mesmo novamente. Estas 3 lutas tinham exigido demais deles, abreviando suas carreiras. O orgulho e a raiva haviam surpreendido a capacidade de raciocínio. Não caia nesta armadilha. Saiba quando parar. Não continue guerreando por frustração ou orgulho. Muita coisa está em jogo. Finalmente, nada no que se refere aos humanos permanece a mesma coisa. Com o tempo, ou seus esforços tendem a se tornarem mais lentos. Uma espécie de atrito se desenvolve, seja a partir de acontecimentos exteriores inesperados ou de suas próprias ações, ou um impulso ajuda a ir para frente. Desperdiçar o que você tem vai criar atrito, baixando seu nível de energia e disposição para o combate. Você está essencialmente diminuindo seu ritmo. Lutar com economia, por outro lado, faz aumentar o impulso. Pense isto como uma forma de encontrar seu nível, um equilíbrio perfeito entre o que você é capaz de fazer e o que tem para fazer. Quando o trabalho que você está fazendo não está acima nem abaixo de seus talentos, mas em seu nível, você não se sente exausto, nem entediado e deprimido. Você de repente tem nova energia e criatividade. Regatar com perfeita economia é como acertar nesse nível. Menos resistência em seu caminho, mais energia liberada. Por estranho que pareça, conhecer seus limites vai ampliá-los. Tirar o maior proveito do que você tenha permitirá que você tenha mais. Imagem: o nadador. A água oferece resistência. Você só pode se mover até uma determinada velocidade. Alguns nadadores batem na água, tentando usar força para gerar velocidade, mas eles só fazem ondas, criando resistência. Outros são delicados demais, batendo as pernas tão de leve que mal se movem. Bons nadadores batem na superfície com perfeita economia, mantendo a água diante deles lisa e nivelada. Eles se movem tão rápido quanto a água lhes permite e cobrem grandes distâncias em um ritmo constante. Autoridade. O valor de uma coisa às vezes não está no que alguém obtém com ela, mas no preço que alguém paga por ela, o que ela nos custa. Friedrich Nietzsche, 138. Estratégia 8. Inversão não. Pode haver nenhum valor em lutar sem economia.
mas é sempre sensato fazer com que seu adversário desperdice ao máximo os próprios recursos. Isto se consegue com a tática de bater e correr, forçando-o a despender energia indo atrás de você. Seduza-o para que pense que uma grande ofensiva arruinará você. Depois atole essa ofensiva em uma guerra prolongada na qual ele perca tempo e recursos valiosos. Um adversário frustrado, esgotando energia em socos que não consegue dar, em breve, cometerá erros e vai se expor a um virulento contra-ataque.